Quais são as diferenças entre a obra de Deus encarnada e a obra dos homens usados por Deus? A obra dos homens, usada por Deus, também não vem da orientação do Espírito Santo? Se isso veio de Deus, tudo não é obra de Deus? Eu não estou vendo diferença. Como a obra de Deus e a do homem podem ser a mesma? O Senhor Jesus foi crucificado pelo homem e perdoou seus pecados. Esta obra poderia ter sido feita pelo homem? Hoje Deus Todo-Poderoso veio e revelou todas as verdades e mistérios. E revelou as diferenças entre a obra de Deus e a obra do homem. Continuamos investigando a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. Quero fazer uma pergunta. Testemunhou que Deus Todo-Poderoso é Deus na carne e realiza a obra de julgamento de Deus dos últimos dias. É mais difícil que a humanidade reconheça Deus encarnado. Na Coreia do Sul, há muitas pessoas que tratam a obra do homem como obra de Deus. Muitos tratam as palavras enganosas dos falsos cristos como a obra de Deus a ser aceita e seguida, fazendo com que as pessoas sejam enganadas e sigam Satanás. Por favor, diga-nos como distinguir entre a obra de Deus e a obra do homem. E quais são as diferenças entre a obra de Deus encarnada e a obra dos homens usados por Deus? Temos uma necessidade urgente de entender este aspecto da verdade. Gostei. Ótima pergunta. O trabalho realizado pelo Senhor Jesus foi obra de Deus, mas a obra dos apóstolos do Senhor Jesus também veio de Deus. Se isso veio de Deus, tudo não é obra de Deus? Eu não estou vendo diferença. Eu também. A obra dos homens, usada por Deus, também não vem da orientação do Espírito Santo? O que eles fazem também é obra de Deus. Apenas a obra daqueles que não têm a orientação do Espírito Santo é obra do homem. Não é certo dizer isso. Como a obra de Deus e a do homem podem ser a mesma? O Senhor Jesus foi crucificado pelo homem e perdoou seus pecados. Esta obra poderia ter sido feita pelo homem? Não. A obra de Deus encarnado e a obra dos homens usada por Deus são diferentes. Nossa compreensão da verdade é superficial. Por isso, não conseguimos explicar corretamente. Deixemos que os irmãos e irmãs da Igreja de Deus Todo-Poderoso comunguem conosco. A obra de Deus e a obra do homem são obras diferentes. Se investigarmos com cuidado, veremos isso. Se olharmos a declaração e a obra do Senhor Jesus e em seguida olharmos as declarações e a obra dos apóstolos, podemos dizer que a diferença é óbvia. Toda palavra proferida pelo Senhor Jesus é a verdade, tem autoridade e pode revelar muitos mistérios. Estas são coisas que o homem nunca pode fazer. É por isso que há tantas pessoas que seguem o Senhor Jesus, enquanto a obra dos apóstolos só pode divulgar o Evangelho, dar testemunho de Deus e suprir a igreja. Os resultados são bem limitados. A diferença entre a obra de Deus e a do homem é óbvia. Então, por que as pessoas não veem isso? Qual é a razão? Você pode nos dizer? Conte-nos. É porque a humanidade corrupta não conhece Deus, nem possui qualquer verdade. Isso faz com que o homem não diferencie a obra de Deus e a do homem. E facilita tratar a obra de Deus encarnado como obra do homem. Facilita tratar a obra do homem que admiramos e a obra dos maus espíritos, a obra de falsos cristos e profetas como obra de Deus a ser aceita e seguida. Isso se desvia do verdadeiro caminho e resiste a Deus. Considerado como idolatrar o homem, seguir e idolatrar Satanás, é uma ofensa séria contra o caráter de Deus e será amaldiçoado por Deus. Pessoas assim perderão a oportunidade de serem salvas. É por isso que a sua pergunta é muito importante para as pessoas investigarem o verdadeiro caminho e conhecerem a obra de Deus dos últimos dias. Exteriormente, a obra de Deus encarnada e a obra dos homens usados por Deus parecem ser operadas e faladas pelo homem. Mas há enorme diferença entre sua essência e a natureza de sua obra. Hoje, Deus Todo-Poderoso veio e revelou todas as verdades e mistérios. E revelou as diferenças entre a obra de Deus e a obra do homem. Só agora temos conhecimento e discernimento sobre a obra de Deus e a obra do homem. Vamos ler as palavras de Deus Todo-Poderoso. Por favor, abram na página 874. Certo, eu lerei. A própria obra de Deus envolve a obra de toda a humanidade. E também representa a obra da era inteira.
Em outras palavras, a própria obra de Deus representa o movimento e tendência de toda a obra do Espírito Santo, enquanto a obra dos apóstolos segue a própria obra de Deus e não lidera a era, nem representa a tendência da obra do Espírito Santo na era inteira. Eles realizam apenas a obra que o homem deve realizar, sem nenhuma relação com a obra de gestão. A própria obra de Deus é o projeto dentro da obra de gestão. A obra do homem é apenas o dever dos homens que são usados e não tem qualquer relação com a obra de gestão. A obra do Deus encarnado inicia uma nova era. E aqueles que derem continuidade à sua obra são os homens que são usados por ele. A obra realizada pelo homem é toda dentro do ministério de Deus na carne e é incapaz de seguir além desse escopo. Se Deus encarnado não vier realizar sua obra, o homem não é capaz de dar fim à era antiga, tampouco de introduzir uma nova era. A obra realizada pelo homem é meramente dentro do alcance de seu dever que é humanamente possível e não representa a obra de Deus. Somente o Deus encarnado pode vir e completar a obra que ele devia fazer. E fora ele, ninguém pode fazer essa obra em seu lugar. Claro, o que eu falo é em relação à obra de encarnação. Ele que é o Deus encarnado deve manter a substância divina. E ele que é o Deus encarnado deve manter a expressão de Deus. Desde que Deus se tornar carne, ele levará adiante a obra que tem que fazer. E desde que se torna carne, ele expressará o que ele é. E será capaz de trazer a verdade ao homem, conceder vida ao homem e mostrar à humanidade o caminho. Carne que não contém a substância de Deus, certamente não é o Deus encarnado. Disto não há dúvida. As palavras do Deus encarnado iniciam uma nova era, guiam toda a humanidade, revelam mistérios e mostram ao homem a direção à frente em uma nova era. O esclarecimento obtido pelo homem não é mais do que simples prática ou conhecimento. Ele não pode guiar a humanidade inteira rumo a uma nova era, ou revelar mistérios do próprio Deus. Deus, afinal, é Deus, e o homem é homem. Deus tem a substância divina e o homem a substância humana. O Deus encarnado é substantivamente diferente das pessoas usadas por Deus. O Deus encarnado pode realizar a obra da divindade, mas as pessoas usadas por Deus não. No princípio de cada era, o Espírito de Deus fala pessoalmente para lançar a nova era e trazer o homem a um novo começo. Quando ele termina a sua fala, significa que a obra de Deus na divindade está feita. Depois disso, todas as pessoas seguem a liderança daqueles que são usados por Deus para entrarem na experiência de vida. Podem deixar que eu leia. O que Deus expressa é o que o próprio Deus é, e isso está fora do alcance do homem. Isto é, fora do alcance do pensamento do homem. Ele expressa sua obra de liderança de toda a humanidade. E isso não é relevante para os detalhes da experiência humana, mas sim para sua própria gestão. O homem expressa sua experiência enquanto Deus expressa seu ser. Esse ser é seu caráter inerente e está fora do alcance do homem. A experiência do homem é a visão e o conhecimento que ele adquire baseado na expressão de Deus de seu ser. Essa visão e esse conhecimento são chamados de ser do homem. São expressos com base no caráter inerente do homem e em seu real calibre. Por isso, são chamados também de ser do homem. As palavras proferidas pela carne encarnada de Deus são a expressão direta do Espírito e expressam a obra que foi realizada pelo Espírito.
A carne não a vivenciou ou viu, mas ainda assim expressa seu ser, porque a substância da carne é o espírito, e ele expressa a obra do próprio espírito. Se coubesse ao homem realizar tal obra, isso seria demasiadamente limitado. Poderia levar o homem até certo ponto, mas não conseguiria trazê-lo ao destino eterno. O homem não é capaz de decidir o destino do homem, muito menos é capaz de garantir os prospectos e o destino futuro do homem. A obra realizada por Deus, no entanto, é diferente. Já que criou o homem, Deus também o conduz. Já que salva o homem, ele o salvará completamente e o ganhará completamente. Já que ele conduz o homem, o trará até o destino adequado. E já que criou e gerencia o homem, ele deve assumir a responsabilidade da sina e das expectativas do homem. É essa obra realizada pelo Criador. Fica bem claro que as palavras de Deus Todo-Poderoso fizeram a diferença entre a obra de Deus e a obra do homem. Como a essência do Deus encarnado e a dos homens usados por Deus é diferente, a obra que realizam também é muito diferente. Deus encarnado parece uma pessoa comum e normal externamente, mas ele é o próprio Espírito de Deus concretizado na carne. Ele tem a substância divina e a autoridade e o poder, a onipotência e a sabedoria de Deus. Assim, Deus encarnado expressa verdades em sua obra. E o caráter justo de Deus e tudo que ele tem e é, podendo começar uma nova era e encerrar a era antiga. E revelar todos os mistérios do plano de gerenciamento de Deus, expressando as intenções e suas exigências com relação ao homem. Todas as palavras expressas por Deus encarnado são a verdade. E podem ser a vida do homem e mudar o caráter de vida do homem. A obra de Deus encarnado pode conquistar e purificar o homem, salvar o homem da influência de Satanás e levar a humanidade a um belo destino, com toda certeza. Não concordam? O efeito dessa obra é algo que ninguém poderia fazer. A obra de Deus encarnado é a obra do próprio Deus. Não pode, de maneira alguma, ser substituída por ninguém. Por outro lado, a essência de um homem usado por Deus é o homem. Ele só tem humanidade e não possui a essência divina de Cristo. Por isto, não pode expressar verdades ou caráter de Deus e tudo o que ele tem e tudo o que ele é. Ele só pode comunicar seu conhecimento pessoal das palavras de Deus, baseado nas declarações e obras de Deus, ou falar de suas próprias experiências e testemunhos. Seus conhecimentos e seus testemunhos representam sua compreensão e visões pessoais das palavras de Deus. Por maior que seja seu saber ou a exatidão de suas palavras, o que diz não pode ser a verdade e nem as palavras de Deus. Por isso, não pode ser a vida do homem, podendo apenas dar assistência, provisão, apoio e edificação ao homem. Não pode alcançar os resultados de purificar, salvar e aperfeiçoar o homem. Assim, o homem usado por Deus não pode fazer a obra do próprio Deus. E só pode se coordenar com Deus para cumprir o dever do homem. Quando se trata da diferença entre a obra de Deus e a obra do homem, podemos dar um exemplo real para esclarecer a todos. Na Era da Graça, o Senhor Jesus pregou o caminho do arrependimento. Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo, revelando os mistérios do reino dos céus. E ele foi crucificado como uma oferta pelo pecado para o homem, realizando a obra de redimir a humanidade, fazendo o homem se confessar e se arrepender e perdoando os pecados do homem, absolvendo-o da condenação e da maldição da lei, para que ele possa estar qualificado a ir diante de Deus para orar, comungar com Deus
e desfrutar da abundante graça e das verdades de Deus, para que veja o caráter compassivo e misericordioso de Deus. A obra do Senhor Jesus iniciou a era da graça e encerrou a era da lei. Este é o papel da obra de Deus para a era da graça. Depois que o Senhor Jesus completou sua obra, seus apóstolos levaram o povo escolhido de Deus a experimentar e praticar as palavras do Senhor Jesus, fundamentadas em suas declarações e obras, divulgando o testemunho de sua salvação e divulgando seu evangelho de redenção da humanidade por toda a terra. Esta é a obra dos apóstolos na era da graça e a obra dos homens usados por Deus. Isso nos permite ver que há uma diferença na essência entre a obra do Senhor Jesus e a dos apóstolos. Deus Todo-Poderoso encarnado dos últimos dias expressou todas as verdades para purificar e salvar a humanidade, revelando todos os mistérios do plano de gerenciamento de 6.000 anos de Deus, realizando a obra de julgamento a partir da casa de Deus, salvando completamente a humanidade da corrupção e da influência de Satanás, demonstrando ao homem o caráter justo, majestoso, irado e inofendível de Deus, para que a humanidade corrompida possa se libertar do pecado, alcançar a santidade e ser conquistada por Deus. A obra de Deus Todo-Poderoso iniciou a era do reino e encerrou a era da graça. Esta é a obra de Deus para a era do reino. A obra do homem usado por Deus. Segundo os fundamentos da obra e da palavra de Deus Todo-Poderoso, regue e pastoreie o povo escolhido de Deus, levando-o a entrar na realidade das palavras de Deus e a seguir o caminho correto da crença em Deus e espalhar e testemunhar o evangelho da descida do reino de Deus Todo-Poderoso. Esta é a obra do homem usado por Deus na era do reino. Isso nos permite ver que nas 2 vezes em que ele se tornou carne, a obra de Deus foi de iniciar e encerrar 2 eras. Isso se direciona a toda a humanidade e é um estágio da obra para completar o plano de gerenciamento de Deus. É justamente a obra de redimir e salvar a humanidade. Nas 2 vezes em que ele se tornou carne, a obra de Deus ratifica que somente Deus pode expressar a verdade em sua obra para purificar e salvar a humanidade. Nenhum homem pode realizar a obra de Deus. Portanto, nós devemos lembrar que apenas Deus encarnado pode realizar sua obra. Assim, em ambas as vezes em que Deus se tornou carne, ele testemunha que apenas Cristo é a verdade, o caminho e a vida. Além de Deus em carne, ninguém mais pode fazer sua obra. Não podem iniciar novas eras, encerrar as antigas e não podem salvar a humanidade. A obra dos homens usados por Deus só pode se coordenar à obra de Deus para orientar, pastorear o povo escolhido de Deus e cumprir o dever do homem. Não importa quantos anos o homem tenha operado ou quantas palavras tenham sido ditas, ou quão grande sua obra pareça do lado de fora, sua essência é toda a obra do homem é fato. Esta é a principal diferença entre a obra de Deus na carne e a obra dos homens usados por Deus. As palavras de Deus Todo-Poderoso explicaram bem a diferença entre a obra de Deus na carne e a obra dos homens usada por Deus. Lemos a Bíblia por tantos anos, mas não entendemos essa verdade. Parece que a palavra de Deus Todo-Poderoso com certeza pode ser considerada verdade. A palavra de Deus Todo-Poderoso é maravilhosa. Por sua comunhão, nós entendemos que a obra de Deus na carne é para iniciar uma era e encerrar a era. E não importa quanto a obra seja feita por homens usados por Deus. Não se pode iniciar novas eras ou exceder os limites da obra e da palavra de Deus. Sinto-me iluminado por esta comunhão. Sim, as palavras de Deus Todo-Poderoso nos fizeram perceber a diferença real entre a obra de Deus e a do homem. Agora sabemos que quando Deus encarna, ele pode expressar verdades, o caráter de Deus e também tudo que ele tem e é. Se aceitarmos e experimentarmos a obra de Deus, poderemos entender a verdade.
E o caráter santo e justo de Deus, sua essência, seus propósitos e métodos de salvar a humanidade e seu crescente amor pela humanidade. Ao mesmo tempo, teremos uma compreensão da essência, da natureza e da verdade de nosso ser corrompido por Satanás. Assim, nosso caráter corrupto pode alcançar a purificação e a mudança. E podemos gerar verdadeira obediência, temor a Deus e alcançar a salvação. Entretanto, a obra do homem e a de Deus são completamente diferentes, pois o homem não pode expressar a verdade e só pode discutir suas experiências pessoais e o conhecimento das palavras de Deus. E mesmo que verdadeira, ela só pode guiar, conduzir, apoiar e auxiliar o povo escolhido de Deus. Isso mostra que, se for uma pessoa aprovada por Deus, a obra que ela fará será apenas coordenar-se com a obra de Deus e cumprir o dever do homem. Se não for uma pessoa usada por Deus, sem a obra do Espírito Santo, é uma pessoa que exalta os dons, talentos e fama do homem. Mesmo ao explicar a Bíblia, exalta as palavras do homem na Bíblia, tornando irrelevantes as palavras de Deus e substituindo-as. A obra dessas pessoas é a dos fariseus e resiste a Deus. A obra do homem se encaixa nessas duas situações diferentes. Não importa qual seja a maior diferença entre a obra do homem e a de Deus, é esta. Se for apenas a obra do homem, não alcança os resultados de purificação e salvação do homem. Mas a obra de Deus pode expressar a verdade e purificar e salvar o homem. Isso é fato. A principal coisa que estamos falando é a diferença entre a obra de Deus e das pessoas usadas por Deus. A obra daqueles líderes religiosos não usados por Deus é outro assunto. A obra de Deus e a obra do homem têm diferenças óbvias. Então, por que ainda adoramos e seguimos o homem e acreditamos em Deus? Por que ainda há tantas pessoas que tratam a obra daqueles que adoram como figuras espirituais famosas e líderes religiosos como a obra de Deus? Por que há pessoas que tratam o engano de falsos cristos e maus espíritos como a obra de Deus? É porque não possuímos a verdade e não distinguimos entre a obra de Deus e a obra do homem. Não conhecemos a essência de Deus encarnado nem a essência do homem. E não sabemos discernir o que é verdade e o que está de acordo com a verdade. Não distinguimos entre a voz de Deus e as declarações do homem. Além de termos sido corrompidos por Satanás e adorarmos conhecimento e dons. Por isso é muito fácil tratar o conhecimento bíblico, as doutrinas religiosas e as teorias teológicas que vêm do homem como verdade. Aceitamos que as coisas não pertencem à verdade e que provêm do homem, servem para aumentar o nosso conhecimento, mas não suprem nossa vida e, além disso, não podem alcançar os efeitos de conhecer e temer a Deus. Este é um fato inegável. E não há como negar esta verdade. Portanto, não importa quanta obra o homem faça, quantas palavras fale, por quanto tempo as faça, quantas palavras fale, por quanto tempo as faça, ou o tamanho dela, isso não resulta na purificação e salvação do homem. A vida do homem não mudará. Isso revela que a obra do homem nunca pode substituir a obra de Deus. Apenas a obra de Deus pode salvar o homem. Não importa a brevidade de sua obra e a limitação de suas palavras, isso ainda pode iniciar e encerrar uma era e pode resultar na redenção e na salvação da humanidade. Esta é a diferença óbvia entre a obra de Deus e a obra do homem. Só quando entendermos a diferença entre a obra de Deus e a obra do homem, não adoraremos e seguiremos o homem cegamente,
poderemos discernir e rejeitar o engano e o controle de falsos cristos e anticristos. Assim poderemos aceitar e obedecer a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias e obter o julgamento e a purificação de Deus para alcançar a salvação de Deus. Se o homem não puder distinguir entre a obra de Deus e a obra do homem, não conseguiremos nos libertar do engano e do controle de falsos cristos e anticristos. Deste modo, acreditamos em Deus nominalmente, mas de fato cremos, seguimos e adoramos o homem, adorando todos os ídolos. Isto é resistir a Deus, trair a Deus. Se ainda nos recusamos a perceber o erro de nossos caminhos, seremos finalmente amaldiçoados e eliminados por Deus, por ofender a seu caráter. Assim como Deus Todo-Poderoso diz. Por favor, abram na página 445. Seria melhor para aqueles que dizem que seguem a Deus que abrissem seus olhos e dessem uma boa olhada para ver exatamente em quem eles creem. É realmente em Deus que você crê ou em Satanás? Se você sabe que aquilo em que você acredita não é Deus, mas seus próprios ídolos, seria melhor que você não dissesse que é crente. Se você realmente não sabe em quem crê, então, novamente, seria melhor que você não dissesse que é crente. Dizer isso seria blasfêmia. Ninguém lhe está obrigando a crer em Deus. Não digam que vocês creem em mim, pois eu ouvi bastante dessas palavras há muito tempo e não quero ouvi-las de novo, porque vocês creem nos ídolos em seus corações e nas cobras criadas entre vocês. Aqueles que meneiam a cabeça quando ouvem a verdade, que sorriem abertamente quando ouvem falar de morte, são a descendência de Satanás, e todos eles são objetos a serem eliminados. Sim. As verdades expressas por Deus Todo-Poderoso são maravilhosas. Não tínhamos discernimento. Até tratamos a obra de algumas pessoas como a magnífica obra de Deus. E acreditamos cegamente no homem, adorando e seguindo a ele em vez de seguir a Deus. Oh, sim. Éramos tolos e ignorantes. Sem a verdade, nós somos patéticos. A partir de agora, ao crermos em Deus, não podemos adorar e seguir cegamente pastores e presbíteros. Adorar e seguir o homem é adorar ídolos. É blasfêmia contra Deus e seremos amaldiçoados e eliminados por Deus. Esta comunicação é bem clara. Seja a obra de Deus ou a obra do homem, o principal é verificar a sua essência e a natureza. Sim. A obra de Deus encarnado expressa verdades para salvar a humanidade. Os homens que Deus usa fazem apenas a obra de cooperação baseada nos alicerces da obra de Deus. Pelo que parece, a obra do julgamento de Deus Todo-Poderoso e a purificação do homem nos últimos dias é, de fato, a obra de Deus.